social que uma sociedade impõe aos homens, sem qualquer posicionamento contrário a priori com a religião e com a fé das pessoas. É uma análise sócio-histórica, atenção, tem que ver por esse ângulo. Isso aparece nesse trecho de 43, aparece no trecho também de 43 a questão judaica, quando Marx vai colocar o acento na diferença entre a emancipação humana e a emancipação política, e vai superar a mera crítica religiosa que estava nos jovens hegelianos, vai além da religião, discutindo a cultura no sentido mais amplo. Isso aparece nos manuscritos que eu já falei para vocês, onde está lá o embrião de uma ontologia do ser social e o modo de vida dos homens com cultura. Isso também aparece, gente, nos textos depois de Marx e Engels terem feito a superação dialética, nos textos de 47 e 48 em diante, nos textos pós-ideologia alemã. Fundamentalmente isso aparece no manifesto e no 18 Brumário, o texto de 48 e o outro de 52. O que aparece no manifesto que todo mundo conhece? Na última parte lá, uma abordagem de Marx sobre a literatura socialista do seu tempo. Leia-se, sobre o pensamento cultural de uma época, que o manifesto é a primeira superação teórico-política genial, diga-se de passagem. O que vai dizer ali Marx ali em relação a toda a literatura socialista do seu tempo? Vai dizer, olha, os homens dessa época, muito generosos, com os objetivos mais generosos para a humanidade, não compreenderam o seu tempo. Não compreenderam o seu tempo porque estavam atados a um outro tempo que não volta mais. Portanto, todo tipo de literatura ali é uma literatura utópica, restauradora, reacionária. Todo tipo de socialismo, não sei se vocês lembram, vai aparecer lá o socialismo feudal, o socialismo reacionário, o socialismo crítico utópico. Todo tipo de pensamento desse tipo de literatura que se desenvolve ali, 1810, 20, 30, tem que ser superado, porque ele é restaurador, porque ele não dá conta de um modo de vida de uma outra época que já está instalada, que é a época capitalista. Por exemplo, Proudhon, que Marx fez a crítica demolidora no livro famoso chamado A Miséria da Filosofia. Qual que é a crítica que Marx faz a Proudhon, dentre tantas? A crítica que Marx faz a Proudhon é que Proudhon está pensando, olha vocês a questão da cultura, está pensando uma vida cultural dos homens presa a um passado de um trabalho artesanal, de um trabalho que não volta mais, de uma organização societária onde aquela idealização não tem mais lugar. Esse resgate de um ideal, de uma humanidade que foi perdida, não volta mais. Bom, no 18 Brumário aparece também essa questão. Quando Marx vai procurar analisar a derrota de 48 e 49, as revoluções de 48 e 49, quando ele vai procurar analisar, sobretudo, o golpe do pequeno Napoleão, Napoleão III, que é uma farsa em relação ao verdadeiro Napoleão, ele vai analisar em diversas passagens. Estou falando tudo isso aqui, gente, para dizer o seguinte: um combate a uma discussão ignorante que diz que Marx e o marxismo não discutem a cultura. Ignorante, ou está enganado ou está enganando, literalmente. No 18 Brumário, para entender as várias classes que participam ali do processo político de 48 e 49, que vai dar em 51 no golpe que vai dar um novo curso à França, Marx vai analisar formas de pensamento, expressões culturais das várias classes, dos camponeses, dos pequenos camponeses, do lumpenproletariado, das classes dominantes, e vai ironizar o tempo todo. É um texto extremamente satírico, de uma riqueza literária, diga-se de passagem. Bom, terceiro, para não me alongar, porque eu tenho 10 minutos aqui, já foi avisado. Dois aspectos centrais que eu gostaria de destacar em Marx, e que aparecem maiores informações. Eu recomendo a leitura de um texto do Lukács, Introdução aos Estudos Estéticos de Marx e Engels. Está publicado em vários livros coletâneos. A última publicação saiu
um livro publicado pela editora da UFRJ, chamado Cultura, Arte e Literatura de Marx e Engels, textos escolhidos. Dois aspectos centrais que vou colocar só para o debate, vocês depois podemos retomar. Primeiro, o problema da autonomia relativa da cultura. O que é essa questão da autonomia relativa? Significa duas coisas. Primeiro, nós não entendemos a cultura por ela mesma. Toda recusa a todo tipo de culturalismo, que põe a cultura com C maiúsculo. Dá para entender agora o C maiúsculo? Segundo, se por um lado a gente não entende a cultura por ela mesma, a cultura e a arte, nós tão pouco a entendemos sem considerar o desenvolvimento histórico da época. O que significa considerar a economia, sem E maiúsculo. A vida material concreta, como vivem os homens, quais são as condições que vivem os homens. Aí você vai entender o pensamento cultural de uma época. Tanto a autonomia é uma autonomia relativa. O que significa isso? A cultura tem um desenvolvimento autônomo. Ela tem formas de ser. Há uma dinâmica interna da cultura que precisa ser compreendida. Há uma processualidade própria da cultura, dos eventos culturais, da produção cultural, artística. Está dando para entender? Mas essa dinâmica interna, essa processualidade própria da cultura e dos eventos da cultura, da produção cultural, não pode ser compreendida separadamente do momento histórico, da vida econômica de uma época. Porque senão a gente cai num determinismo ou num mecanicismo. Ambos ahistóricos, ambos fatalistas. Estão me fazendo entender? Isso significa o seguinte, que a cultura não está condicionada mecanicamente pela economia. Mas se não compreender a economia, não compreende plenamente a cultura. Está complicado assim? A cultura não está condicionada mecanicamente como um reflexo, como uma estrutura que reflete uma superestrutura. A cultura não está condicionada mecanicamente, deterministicamente pela economia. Ok, mas não se compreende a cultura sem compreender a economia, desconsiderando a economia. Eu não estou falando assim dessa maneira, de uma maneira sofismática, porque sofisma para complicar não, é porque a coisa é complicada e é dialética mesmo. Qualquer coisa por aí a gente pode cair no determinismo, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Existem expressões culturais, produtos artísticos culturais, que muitas vezes estão, isso vale para a filosofia também, atenção, para a teoria, que muitas vezes estão à frente de uma época. O que significa dizer que uma obra de arte pode representar germes que ainda estão por se desenvolver na história. Exemplo clássico, Shakespeare. Claramente um homem à frente do seu tempo, em todas as suas obras, que captava ali nas suas obras, nas suas representações, a decadência de um mundo e o surgimento embrionário de um outro. Por exemplo, Dom Quixote, La Mancha, Cervantes, mais uma forma de captar os germes que ainda são germes na história e de apresentar figurativamente, metaforicamente, personagens que mostram a decadência. Olha, a forma quixotesca que aparece, que derivou o adjetivo, é claramente a decadência de um mundo. Tá certo? Bom, segundo aspecto que me parece importante para aprender com Marx a questão da cultura. Primeiro, o problema da autonomia relativa da cultura. Segundo, a relação entre cultura, arte e capitalismo. E aí não temos dúvidas. O capitalismo é a sociedade mais adversa ao desenvolvimento artístico e cultural. Caramba, que afirmação dura. Sobretudo se nós pensarmos sobretudo
que essa sociedade, incomparavelmente, não tem parâmetros, foi a sociedade que mais desenvolveu as potencialidades humanas. Foi a sociedade que mais desenvolveu aquilo que o Marx falava, lá no manifesto Marx e Engels, a capacidade total e plena do trabalho dos homens que estava adormecido no seio da humanidade. Capacidade de transformação, de produzir, de criar. Essa sociedade foi a que mais produziu, que mais desenvolveu as forças produtivas da sociedade. Leia-se, a capacidade de trabalho de uma época e a relação dessa capacidade de trabalho com os meios de produção de uma época. Pensando nisso, minha gente, é profundamente paradoxal na sua aparência o fato de o capitalismo ser a sociedade que mais produziu condições para desenvolver a potencialidade humana, e ela é a que mais intercepta a possibilidade de desenvolvimento da cultura e da arte. E por que ela é a que mais intercepta as possibilidades artístico-culturais dos homens? Por que, como dizia Lukács, literalmente, o capitalismo produz uma condição desfavorável ao desenvolvimento artístico-cultural mais que outras épocas? Por quê? Ora, justamente porque eu conversava com uma colega aqui de vocês no intervalo, a Rosângela, justamente porque essa sociedade transformou os produtos do trabalho humano, que são sempre valor de uso, em valor de troca cada vez mais crescente. E vocês sabem do que eu estou falando. A mercantilização absoluta das relações sociais envolve, num só tempo, a mercantilização dos produtos do trabalho humano e a mercantilização do próprio homem. E, evidentemente, a mercantilização das próprias formas de representação dos homens. Os homens não só não se reconhecem nos produtos do seu trabalho, eles não se reconhecem a si mesmos. Eles não só estranham-se no trabalho e com os produtos do trabalho, eles estranham-se a si mesmos, eles estranham-se a si mesmos. Essa é a forma típica da alienação no capitalismo, que leva os homens a coisificarem-se. Esse reifo significa coisa, isso tem nome, chama reificação. É a forma típica da alienação no capitalismo, uma absoluta mercantilização do mundo, da vida, das coisas e do próprio homem. E qual que é o fundamento disso? Para haver uma absoluta mercantilização, um mundo como começa o capital, que aparece para nós como uma imensa coleção de mercadorias, primeiras linhas do capital, para que haja isso, é necessário uma divisão social do trabalho correlata. E essa divisão social do trabalho é tão mais profunda, tão mais fragmentada, tão mais profunda, que vai nas piores condições da divisão do trabalho manual e intelectual. Ela é tão mais profunda quanto mercantilizadas são as relações. Ela é tão mais profunda quanto mais mercadorias se produzem. Ora, essa constelação societária é ela mesma fragmentadora, ela cinge o homem por inteiro. Ela nos despedaça, ela nos coloca numa condição que promove regressões do ser social profundas, animalescas mesmo. Sabe do que eu estou falando? O mundo está cheio de exemplos. O nome que mais se usa agora é falar é barbarização, tudo bem, barbárie. Mas tem que entender isso mais profundamente. Não adianta dizer que estamos caminhando para a barbárie. Isso aí já se dizia lá na Primeira Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo dizia, socialismo é barbárie. Não tem nenhuma novidade nisso. Daqui a pouco eu item. Vou pular um item aqui, porque senão não vai dar. Quero deixar o meu companheiro falar, porque eu estou falando demais. Vou pular um item aqui e vou passar para... Não, depois eu posso retomar. Porque o outro item é mais importante. Brasil. Na verdade, eu só coloquei um problema aqui para vocês, viu? Com algumas pistas, né? Eu acho que está claro. Agora, Brasil. Eu comecei dizendo o acerto desse movimento estudantil e colocar o acento na cultura. Porque o capitalismo é mais ou menos isso que a gente está conversando aqui. Então, esse acento é fundamental. E se tratando de Brasil, então, minha gente, aí que a coisa complica mais. Aí que esse acento é mais importante. Porque a cultura sempre foi no Brasil um canal de expressão conquistado a duras penas. Sempre foi no Brasil uma cultura de resistência, que o funk é importante contemporaneamente.
Porque a cultura sempre foi um pedaço onde as classes populares conseguiram ter voz, ainda que sistematicamente caladas, não só pelos meios de comunicação que são monopolizados, mas pela repressão pura. Compreender o Brasil significa compreender que nós temos uma burguesia mesquinha, que não só fez a revolução pelo alto, cortando na raiz qualquer possibilidade emancipatória lá em 30. Em 30 ali, todo mundo sabe o que aconteceu. Uma burguesia decadente, rural, que não consegue mais governar, faz aliança com uma burguesia industrial emergente que ainda não tem condições de governar. Do outro lado, o proletariado, que ainda não tem condições de fazer a revolução. Evidentemente que a coisa daria naquilo. O proletariado não estava ainda maduro. Eu estou parafraseando claramente aqui o 18 Brumário, a análise que Marx faz do 18 Brumário, do golpe lá de 51. Uma burguesia industrial que não conseguia, que não tinha condições ainda de governar, de dominar. Uma burguesia rural que ainda não conseguia mais dominar sozinha, mas o proletariado que ainda não reuniu condições para fazer a revolução. No vácuo surge a figura de Getúlio Vargas, não é verdade? Com essa união aí bastante pelo alto, né? No vácuo lá em 51, por isso que o 18 Brumário é considerado uma análise de conjuntura magistral. Estou fazendo um paralelo aqui claramente. Lá em 51, qual que é o vácuo que aparece lá? A burguesia não consegue governar, o proletariado não consegue fazer a revolução. No vácuo aparece lá o golpista, lá o pequeno Napoleão, que é uma farsa do verdadeiro Napoleão. E ele capta os sentimentos golpistas que estão nas classes trabalhadoras. Aliás, a classe trabalhadora apoia golpes, apoiou o nazismo na Alemanha, vocês sabem disso. Não folclorizemos a classe trabalhadora, precisa compreender o pensamento da classe trabalhadora para poder lidar com ela. Lá em 51, o lumpen proletariado, os pequenos camponeses, uma camada dos trabalhadores apoiaram. Bom, para fechar, nesse estado de coisas, uma via prussiana, uma revolução por cima, que interdita as possibilidades das classes trabalhadoras, das classes populares, a cultura sempre foi um campo de resistência. E a primeira forma histórica foi o samba. Ainda ali nos anos 30, que começa a se perder justamente ali, a mercatização, a criação do mercado de bens simbólicos, começa a se desenvolver aí. Mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem. Mas o samba, duramente reprimido, dizia o Nelson Sargento, foi uma forma... Eu já vou concluir, gente. Deixa eu só concluir. Posso concluir, gente? O samba ali foi claramente um campo de resistência, sem criar nenhuma idealização com ele. Porque o samba é feito, como expressão cultura de resistência, foi feito por elementos da classe trabalhadora, fundamentalmente, que como tal tinham que sobreviver. Atenção! Então vendia-se samba, os sambistas se vendiam para as primeiras gravadoras que surgiam. Wilson Batista, o grande Wilson Batista, teve uma relação muito confusa com o próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sabiamente, tentava seduzir os trabalhadores, e seduzir os trabalhadores à época era seduzir, se hoje é seduzir o Leonardo, que fala para a classe trabalhadora e para a juventude, na época era seduzir o Wilson Batista. Aí o Wilson Batista foi lá e fez lá uma música que era duas dessas, o Bonde de São Januário, porque estava criando ali um Brasil moderno, um Brasil centrado no trabalho. Aí aquela música, o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Mas diziam que o Wilson Batista, na verdade, escreveu assim, o bonde de São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar, não mais um operário. Mas há controvérsias aí, precisa examinar o debate, né? Eu termino por aqui. Fiquei também feliz porque esse pedaço da cultura não me é estranho, nem um pouco. Meu TCC, muito tempo, 2 sobre cultura. Eu não sei nem se o pessoal me chamou pessoa nisso, não sei, acho que não. Ele falou que foi a Karina, o Leandro, a gente nem sabe, imagina. Lá nos anos 90, início dos anos 90, eu fiz TCC sobre cultura, mas minha dissertação de mestrado é sobre cultura. E eu tenho interesse específico, há muitos anos que eu estudo, particularmente o samba. Fiz um curso agora lá na escola, não sei se algum aluno da escola participou.
E aí, esse curso está originando um livro que vai sair no início do ano agora, que é o Samba e a Questão Social, que com convidados, o livro que eu estou organizando, tem textos meus e outros convidados, que fazem um pouco essa conversa aí, né? Para terminar, eu queria terminar com uma frase, uma poesia. Posso mais 2 minutos? Do Brecht, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Se chama Não Desperdicem um Só Pensamento. Não desperdicem um só pensamento com o que não pode mudar. Não levantem um dedo para o que não pode ser melhorado. Como o que não pode ser salvo, não vertam uma lágrima. Mas o que existe, distribuam aos famintos. Façam realizar-se o possível e esmaguem o patife egoísta que lhes atrapalha os movimentos. Quando retirarem do poço seu irmão, com as cordas que existem em abundância, não desperdicem um só pensamento com o que não muda. Não, mas retirem toda a humanidade sofredora do poço, com as cordas que existem em abundância. Assim como os técnicos desejam, por fim, dirigir na velocidade máxima, o carro sempre aperfeiçoado e construído com tamanho esforço, para dele extrair tudo o que possui, e o camponês deseja retalhar a terra com arado novo, assim como os construtores de ponte querem largar a draga gigante sobre o cascalho do rio. Também nós desejamos dirigir ao máximo e levar ao fim a obra de aperfeiçoamento desse planeta para toda a humanidade vivente. Cheio de metáforas aqui da própria Revolução, que passa pela cultura, mas melhor ainda, disse Luiz Carlos da Vila. Quem conhece Luiz Carlos da Vila? Grande Luiz Carlos da Vila, que aliás é daqui pertinho, né, na Vila da Penha, não é da Vila Isabel, minha Vila Isabel. Luiz Carlos da Vila, uma música chamada Dia de Graça, diz assim: um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, um novo dia de graça. Poesias brindando essa manhã feliz, um mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava. Um não sonhar, um não sofrer se alastrando, do céu da vida o amor entrando, e a paz reinando em santa paz. Em cada palma de mão, cada palmo de chão, semente de felicidade, o fim de toda opressão, o cantar e a emoção, raiou a liberdade. Chegou um áureo tempo de justiça, ao esplendor, ao despertar a natureza, respeito a todos os poetas. Obrigado, gente.